Olá, Bahia Dança Conexões, começando mais uma semana. Essa semana vai ser também muito legal, então compartilhem. Recebi muitas mensagens de muita gente dando opinião de quem chamar e de como fazer e tudo. Então, muito obrigado, continuem mandando mensagem que eu vou estar convidando sempre as pessoas que vocês disseram. E o meu convidado já chegou, tá? Pra gente não perder tempo. Vamos ver se a gente consegue fazer essa live acontecer. Oi, Muito bem. Ao vivo é assim mesmo, né, amigo? Não tem jeito. isso aí, vai se ajustando. Pô, que bom que a gente conseguiu, porque nós estamos combinando. Isso aí, Tá deu tudo certo. colorido. Deu certo, deu certo. Amigo, primeiro eu queria agradecer muito por você ter aceito o convite. Você é um dos artistas mais legais assim daqui que me inspiram e vai ser muito legal, tenho certeza, nosso papo. E que a galera venha, que chegue, que a gente vai continuar e vai ficar lá gravado. E dizer a você também que o convite foi feito, na verdade, pelo seu pai. Jorge disse que queria ver você aqui, então foi a conexão que eu fiz com ele que me levou até você, apesar de você já estar na minha lista. Então, fica aí pago a promessa que Vamos eu fiz. nessa. Bom, então é isso. Obrigado. Vou começar logo, pra gente não perder tempo, que eu acho que a gente tem muita coisa pra falar. Seu pai disse que você é meio mal-humorado, eu adoro seu mau humor. Te conheço de Que outros nada. carnavais, mas vamos lá. Eu sempre começo tradicionalmente perguntando como foi que você começou na dança. Sim, nossa, é uma história muito louca é um conto quase, né? Na verdade, eu comecei na dança por uma necessidade mesmo de ocupar meu tempo, né? Eu morava na ilha, não sei se você sabe, eu morava em Mar Grande. Até os 7 anos, até os 14 anos de idade, eu morava em Mar Grande. Enfim, e aí tive um problema no joelho, eu tive um problema no joelho, uma má formação óssea e tudo mais, então fiquei 6 meses mais ou menos em cima de uma cama, não conseguia andar, enfim. Aí eu fui me recuperando, fiz todo o tratamento, e aí eu comecei, na verdade, em um projeto chamado Nova Terra, lá mesmo em Mar Grande. E eu comecei como pintor, né? Nessa época a gente pintava, eu ficava a coisa toda encantado com a pintura. Então eu pintava nesse projeto. E aí depois que eu tive esse problema na perna, que tive essa dificuldade toda de locomoção. Aí eu comecei, e aí foi a ideia do meu padrasto, né? Que eu morava com minha mãe e meu padrasto, o Birajara, que me colocou na capoeira, com o mestre Jimmy. Então eu chegava lá para poder praticar capoeira e ele dava aula de capoeira e dança afro. Então foi o meu primeiro contato com a área artística mesmo. Entrou nesse projeto Nova Terra que era como um praticante de capoeira e dança afro. Então eu era moleque também, então não entendia muita coisa. Eu tinha 7 anos, 8 anos mais ou menos. Muitas coisas minha mãe me contando e eu vou relembrando, mas era moleque, então tive essa experiência. Lá mesmo, né, em Mar Grande, depois, ainda praticando, ainda nesse projeto, era muita, acho que estava muito efervescente a questão das lambadas, né? E aí a gente fundou o grupo de lambada e aquela coisa toda. Então foi o meu primeiro, assim, foi o primeiro contato, vamos dizer assim, com a dança. Mesmo que fosse de forma recreativa, vamos dizer assim, ocupacional, mas foi o meu primeiro contato por uma necessidade mesmo, uma necessidade que eu tive enquanto, enfim, uma estratégia para poder ver se melhorava, se fortalecia a musculatura, aquela coisa toda, e que deu certo. E aí foi bem, que isso aí eu vim para Salvador, né? Começo a morar em Salvador, a partir dos 14 anos, começo a vir morar com minha avó, e aí que eu vou entender e descobrir qual é a atividade do meu pai, que eu fui entender que ele trabalhava com dança, que já era coreógrafo e tudo mais, enfim. Mas eu já estava já dentro nesse, nessa prática cultural, que eu costumo chamar de uma prática cultural, né? Geralmente eu costumo chamar de uma prática cultural, né? Que você tem todo um jeito de ser, de estar, de viver. Então a gente levava na ilha todas essas manifestações, as aulas de dança afro que eu tinha, capoeira e pintura e tudo mais, como uma forma de vida, uma atividade ocupacional, uma coisa que iria me ajudar para a vida.
entendeu? Ainda não tinha aquela coisa, pensar, vai ser uma profissão. A coisa da profissão veio com o tempo, bem depois, mas era uma coisa que tinha, que eu abracei para a vida, que foi que foi me colocado enquanto atividade para a minha vida, para me ajudar em alguma coisa, de certo modo. Ah, que legal. Eu não sabia dessa história, rapaz. Quantos anos eles se conhecem e não sabia, tá vendo? Que legal. Pois E é. quando você vem para Salvador, quando é que você começa a praticar dança de fato, assim, de aula técnica e tal? Nossa, em 1997, se eu não me engano, em 97, no projeto Viver com Arte, eu fazia aula com Jário Laranjeiras, que era o professor de dança contemporânea, e Nadir Nóbrega, que era a professora, a grande Nadir Nóbrega, era professora de dança afro. Entendeu? Então, foi o meu primeiro contato, foi em 1997. De 97 para 98, pela a questão mais profissional, que foi com Jário Laranjeiras e Nadir Nóbrega. E logo depois veio o Denilson José, Rock Delia e outras pessoas que eu fui conhecendo quando eu comecei a praticar, quando comecei a dançar. Lei Dornelas também, no início também, tive algumas aulas com ela. Então é um projeto que era muito interessante, que acontecia no Teatro do Iceia, acontecia no Solar Boa Vista, em alguns equipamentos culturais do estado. Ah, que legal, velho. Então você começou bem já, né? Começou com as referências massa. Tem um monte de amigo seu aí dizendo que é tudo mentira, viu? Que você tá falando aí. E você, aí, assim, eu gosto, eu cheguei a te ver em cena, dançando, assim, como intérprete e tal. Como foi que você começou, assim, a dançar, se vendo como profissional, de fato? Olha só, eu tenho um entendimento de que assim, hoje eu tenho esse entendimento de que a dança começou para mim profissionalmente quando lá atrás, que nós tínhamos um grupo de lambada lá na ilha. Às vezes a gente dançava nos restaurantes e nos restaurantes na frente das pousadas e dos hotéis, e o cara pagava pra gente com pizza. É louco, porque era um momento muito escasso, entendeu? Eu passava necessidade com minha mãe, então era isso que eu levava para casa, às vezes, para poder a gente comer e tudo mais. Então, hoje eu tenho esse entendimento que ali começava, entendeu? O meu sustento enquanto na dança, entendeu? Enquanto em tudo isso. Então, acho que é um dos momentos, na verdade, eu estabeleço os momentos marcantes que eu entendo hoje. Então, ali foi um dos momentos marcantes para mim. Quando eu percebi, quando eu venho hoje e vou relembrando, e minha mãe contando as coisas, eu venho com ela construindo isso, relembrando isso, eu tenho esse entendimento. Ali foi um dos momentos marcantes, enquanto assim, não, eu já estava em um caminho para essa condição do profissional. Claro, não estava tão instrumentalizado, vamos dizer assim, mas ele já era um primeiro passo. E eu acho que o segundo passo foi muito importante para mim, foi quando eu participei, enquanto bailarino, na orquestra, a Orquestra Popular da Bahia, que virou a Orquestra Popular do Pelourinho, que tinha a direção musical de Emília Biancardi e a direção coreográfica de Carlos Moraes, grande Carlos Moraes. Que legal. E foi um projeto que marcou, né? Marcou a cidade. Sim, Muita sim, e gente, muita gente, muito legal, né? Bom, e assim, como intérprete, o que foi de trabalho assim que você mais te marcou na sua carreira? Nossa, muita coisa, vamos Top revisitar. 3. Top 3. Eu acho que, assim, como intérprete, muitas coisas marcaram, mas eu acho que o que foi mais emblemático para mim, enquanto intérprete, foi tanto essa passagem pela orquestra, porque era o tempo todo uma novidade, era o tempo todo uma coisa, era o tempo todo um desafio. Talvez isso tenha me influenciado também enquanto criador, era o tempo todo um desafio. Você não tinha, assim, você ensaiava determinada coisa ou composição junto com um colega, mas na hora lhe aparecia uma máscara imensa para você dançar, lhe aparecia um instrumento que só chegava, sei lá, 3 dias antes, ou então, às vezes no mesmo dia. Então, isso foi importante também, acho que a minha participação enquanto bailarino com Rita Rodrigues, foi uma pessoa que foi muito marcante enquanto criadora, e que enfim, foi muito, eu acho que foi, na verdade, um divisor, sabe? Quando você está assim, você, porra, é isso mesmo. Em que momento, às vezes, tem um momento de balança, né, de dúvida ou não, mas quando esses trabalhos, essas passagens, esses momentos, para mim, acho que foi quando eu entendi que não, eu fiz uma escolha que eu posso dominar. E se eu não dominar, tudo bem, a gente resolve de outra forma. Legal.
Eu tô enganado ou você dançou Geleia de Morango? Acho que a primeira versão de Isis Oliveira. Dancei Gelé de Morango de Isis Oliveira. Dancei, sim. A Eu, primeira versão. eu fui A da primeira segunda e da versão, na verdade. terceira. Foi, foi. Não, não, acho que foi a segunda, porque aquela da sala 5 de teatro, lembra? Eu não dancei, eu fiz a luz. Foi, eu dançava essa. Eu entrei nessa versão e depois dancei o que a gente dançou no Gregório, dançou no Campo Grande, no aniversário da UFBA. Eu dancei essas duas versões. Ah, tá, não, eu só dancei aquela que a gente dançou lá embaixo, num casarão que tinha ali no comércio. Eu não lembro o nome daquele espaço. Eu acho É, que na 5 eu fiz a luz, eu lembro. Já de Morango foi marcante. Pra mim foi mudou, né? Porque bacana, sim. eu saí do jazz. Eu tava conversando com ela essa semana, né? Que a gente tá fazendo um trabalho, a gente vai fazer um trabalho junto. E aí ela tava falando que como pra mim foi desafiador dançar geleia, porque foi o momento que eu saio da escola regular, academia de dança, e vou pra faculdade. E aí ela se encanta, chama aquele elenco super diverso. Tinha eu, Rebeca Dantas, Léo Luz, Mabi, né? Uma galera, Aldrin, uma galera Aldrin, muito louca. E aí ela começava a passar a movimentação e dizia pra mim, menos jazz, tá muito jazz, pare de esticar a ponta assim, tá parecendo que você tá dançando repertório. Foi uma quebra pra mim, né? E aí foi a primeira vez que eu dancei uma coisa fora da zona de conforto, né? Fora do que eu já dançava em escola e tudo mais. Então a mas gente esse Gelé de Morango era sempre um desafio, porque a gente entendia o nosso papel dentro daquela nossa contribuição dentro do trabalho, mas tinha que entender a dificuldade do outro. Então a gente estava o tempo todo, tipo, de um certo modo, tendo um jogo de cintura. Não, tem um menino que tem dificuldade. Tem um menino que dançou também, e ele é bem alto, eu esqueci o nome dele. Ele sempre usava óculos. E também tinha essa dificuldade. Então, muitas coisas a gente adaptou também para ir junto, para poder. Foi um trabalho que a gente pensava no trabalho, não se pensava na habilidade de cada um. Então, não, vamos sim, resolver a cena, que ela tinha muito isso marcante, né? Essa cena, entendeu? Está definida dessa forma, então vamos trabalhar. Então, era um trabalho que a gente estava o tempo todo olhando para o contexto e trabalhando com a diversidade que a gente tinha de corpo, né? De possibilidades. foi uma experiência incrível. Para mim foi. Antes da gente passar para a parte da companhia, eu queria saber de você, se você tem alguma memória de você ter visto alguma coisa em relação a alguma obra, algum espetáculo que a primeira vez que você se afetou por um trabalho de dança, assim, vamos dizer assim. Tem. Tem, deixa pra ainda. Tem, mas eu não lembro, eu não vou conseguir, talvez eu não consiga lembrar o nome. Mas foi um espetáculo do Quarta que Dança, o emblemático Quarta que Dança, que infelizmente não acontece mais, entendeu? Foi uma tristeza, né, pra dança. A dança perdeu muito depois que desapareceu o Quarta que Dança, mas foi. Eu não vou lembrar, desculpe. Um dos espetáculos eu não vou lembrar. São dois momentos muito importantes para mim. Foi esse espetáculo do Quarta que Dança, que eu não vou lembrar o nome, entendeu? Tava novo ainda, tava, enfim, no pelo menos sem fazer nada, vamos assistir o espetáculo, tinha terminado, que a gente tinha aquela maluquice, né? Saía 8 horas da manhã, fazendo aula, dava 8 da noite, você tava fazendo aula. E aí, vamos fazer o que agora? Você é de energia, tá ótimo. E aí, vamos no espetáculo ali, vamos lá, enfim. Ia para o espetáculo, Quarta que Dança, que era sempre muito badalado à noite, né? Muito badalado, muita fila, enfim, era muito interessante. E foi um dos espetáculos que dança que eu não vou lembrar, me desculpe o diretor, quando eu lembrar eu peço desculpa a ele. E o outro, que eu acho que foi que eu já estava no meio, já estava trabalhando com dança, já estava bem seduzido, vamos dizer assim. Foi o espetáculo Pau Brasil, um espetáculo de Jorge Silva, ó, da família, que é um espetáculo belíssimo para mim. Uma das melhores obras enfim, que eu acho que é dele enquanto criador, o espetáculo Pau Brasil. Para mim foi muito importante também, muito. Foi Enfim, emblemático. que marcou, foi muito emblemático. Uma outra coisa também foi que aqueles carnavais do Pelourinho também foi muito importante. Aquilo ali de você lascar o pé todo naquela fechação. Vamos nessa! Eu participava de um grupo chamado Bahia em Cena. Então foi interessante. Foi o primeiro grupo, na verdade, que me deu a oportunidade para coreografar. Entendeu? Para assumir uma turma, para poder coreografar, para desenvolver alguma coisa. O grupo Bahia em Cena. Enfim, que aí ele participava também desses carnavais do Pelourinho. Então, a gente
tinha aquela toda empolgação, eu trabalhava às vezes o ano todo pensando nesse carnaval, né? Eu lembro que o carnaval, que o tema foi assim, o primeiro tema da África que foi estabelecido para o carnaval. Foi uma agonia, uma felicidade, todo mundo querendo participar. Eu quero ser orixá, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquela briga toda. Foi muito, muito, muito legal também. Eu acho que foi muito interessante, né? Com certeza. Quarta que dança me marcou por dois momentos. Primeiro porque eu entro na faculdade e aí eu tinha colegas meus que na UFBA, né? E que escreviam um projeto para o Quarta que Dança. Eu lembro que Wagner Cruz, que hoje está em São Paulo, passou com um solo na época, quando abriu que tinha várias vertentes, né? Processo de criação, trabalho solístico, aí ia mudando cada ano. Foram 14 anos ou 15, né? Do Quarta que Dança. Então, teve vários segmentos. E eu dancei com Contempos, porque eu, depois de sair do Alheios, quando o Isis foi embora, eu fui dançar no Contempos. O Sérgio me convidou para dançar. Sérgio Andrade para dançar aquele corpo, objeto, plástico, coisa que nem eu sabia, e mudou muito minha visão de plasticidade da cena. Foi incrível a minha participação no Contempos. Fiquei por muito tempo no Contempos. E eu dancei no Quarta que Dança do Contempos. E depois, em 2012, eu dancei com o grupo. Que massa. Essa época que você dançou no Quarta que Dança, acho que já foi, acho que a terceira, vamos dizer assim, a terceira geração do Quarta que Dança. Porque no início o Quarta que Dança era convidados, ele não tinha um edital aberto. Entendeu? Você, tipo assim, acho que era até que um termômetro, né? Tipo assim, não, se tá no Quarta que Dança, o cara é o top do top. Era um negócio meio que assim, né? Você ficava assim, deslumbrando aquele lugar. Eu falei, nossa, tá no Quarta que Dança? Seu espetáculo foi no Quarta que Dança? Que massa! A gente usava como termômetro pra dizer assim, nossa, o cara é. É verdade. E o grupo, quando dançou, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu lembro que eu chorava quando eu vi o resultado, porque um ano eu escrevi, o grupo entrou eu fundei em 2010, né? 2011 a gente escreveu, aí não passou. E aí 2012 a gente escreveu já com... Não, mentira. 2011 a gente escreveu, 2012 a gente escreveu, não passou em nenhum dos dois. 2013 a gente passou. E eu fiquei muito feliz, 2 anos tentando, estruturando, mas foi o que me impulsionou a escrever projeto, por exemplo. Né? Que antes eu não escrevia, né? Eu não escrevia o projeto. Então foi uma coisa que deu certo, vamos dizer assim, né? Deu certo. O Quarto que Dança também impulsionou o grupo experimental. Não, sim, impulsiona muita coisa também, muito interessante. Eu acho que uma das coisas que me impulsionou também a escrever o projeto foi o Sexta Cênica, né? Que a gente realizava na Escola de Dança no Céu, que era um projeto de Paco. Paco encabeçou esse projeto e a gente estava junto com ele. De hora para outra ele, tô indo embora, resolva. Se picou e largou o projeto. Aí, enfim, eu, Marcelo Barros, entendeu, que faleceu, Marcelo Barros, Jefferson Ramos, Leonardo Luz, muita gente contribuiu com o projeto. Então ali acho que foi, que na verdade é que eu começo também, isso é um papo para a companhia, vamos deixar para depois. Mas tudo bem, enfim. Então, agora a gente falou você como intérprete, né, como estudante de dança, quando a gente começa a se descobrir, né, nessa artista, que a gente começa a consumir muita coisa. Qual foi você falou do grupo que você dançou, que te deu a oportunidade de coreografar pela primeira vez. Você se lembra qual foi a primeira obra que você assinou? Lembro, Puberdade. Puberdade, olha. Isso. Que legal. Foi desse grupo o trabalho? Foi o grupo Bahia em Cena. Bahia em Cena. Que legal. Aí, Puberdade. Você lembra do primeiro, né? O primeirão trabalho. Eu trabalho com esse grupo. Não com a Ato, mas o primeiro trabalho que eu desenvolvi enquanto coreógrafo, que eu acho que foi quase paralelo com a companhia. Foi quase paralelo, mas assim, foi bem assim, bem marcante mesmo, foi o espetáculo Puberdade. Eu estava com uma turma que só tinha meninas cheias de problemas. Eu falei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, como é que eu vou me resolver? Enfim, e o diretor, não, você é o coreógrafo, resolva, não tem como resolver isso não. Um correndo do outro. Eu falei, não, tenho que encarar esse negócio agora. Então a gente mesmo não tinha habilidade mesmo, como resolver as questões, né? Que era um projeto social. E aí foi quando a gente decidiu montar uma coisa, mas assim, pensando mais numa obra mais não seria necessariamente qualificada, mas um direcionamento mais profissional, independente das condições, do contexto do projeto, da relação, se era sala de chão de piso, se a gente não tinha figurino, tinha que roubar figurino dos outros para poder botar em cena, enfim.
Jorge tá muito quieto, eu tô até com medo, viu? Daqui a pouco ele vai lançar uma pergunta. Eu tô achando ele muito quieto. É, daqui a pouco ele está estudando. Então, Matias até falou na live dele, né, de você. Eu amo o trabalho da companhia, né? Eu adoro a sua visão de cena e tal. Eu acho até, inclusive, bem meio jazzística. Eu até perguntei a Perine também se ele já. Eu acho Perine super jazz, ele tá até aqui. Eu até perguntei ele se ele tinha alguma experiência no jazz. Você teve alguma experiência no jazz e como é que você define vamos dizer assim, a ferramenta que você usa em relação de estilo para criar seus trabalhos da companhia, da Atomos? É meio louco, porque assim, eu não enquadro, entendeu? Eu não enquadro assim, não, eu identifico isso. Eu sempre levanto a bandeira da dança moderna, porque enquanto formação que eu tive, dança afro e dança moderna, porque foi a formação que eu tive. E aí mistura tudo isso, entendeu? Quer dizer, mistura que está no corpo enquanto vivência, enquanto experiência. E aí as coisas vão surgindo. Eu gosto de movimento. Entendeu? Às vezes eu falo, eu sou cafona, eu gosto de movimento. A companhia é pesquisa de movimento. Então você vai ver muita movimentação no meu trabalho, muita coisa, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e faço, entendeu? E acho que faço bem, modéstia à parte, entendeu? Então eu mergulho muito nisso, na questão do movimento. Eu nunca pensei nessa relação do jazz. Eu acho que a experiência, o contato que eu tive com o jazz foi com Léo Reis. Eu dancei um trabalho para ele, na Praia Bateca, se eu não me engano. Entendeu? Aí, muito tempo, 2001, eu acho, eu dancei um trabalho para Léo Reis, que foi uma coisa assim, rápida, né? Você chegou 3 semanas, aquela coisa que você faz de festivais, né? 3 semanas para poder ensaiar, poder pegar, tem que carregar 3 meninas, depois você faz uma parte aqui, você quer, faça esse solo que o cara não tá mais aí, e se vire. E aí foi a única experiência que eu tive com jazz. Mas eu acho que é Você porque dançou até de fita na cabeça. mas eu acho que porque também o jazz ele está muito naquela relação da dança moderna, né? É uma Total. coisa que sai. Então quando eu ainda pesquiso muito essa relação da dança moderna, então, as influências da dança afro, as influências da dança moderna, na dança afro, na Bahia principalmente existe isso. Entendeu? Então talvez tá muito presente. Então está muito presente essa relação. Com certeza, até porque o jazz, a gente fala, todo mundo que pesquisa o jazz fala muito disso. Que a gente não esquecer que o jazz é extremamente africano, ele vem direto da África, né? O jazz parte da África. E o jazz se estrutura como dança a partir de professores de dança moderna, né? Então, é essa linha mesmo, né? João Pereira está comemorando, dizendo que ele falou a mesma coisa, que ele também gosta de movimento. Ele gosta, exatamente, é isso mesmo. Eu também amo movimento. Por isso que, por exemplo, você quer ver uma coisa? Eu saí da escola de dança, né? De escola particular de dança, né, academia e tal, tradicional. Meu jazz, pra eles, não é jazz. Pra mim, eu tenho certeza que eu faço. Eu sei que é jazz. Mas pra eles não é jazz, né? Até, às vezes eu não faço formação, né? Eu tenho uma coisa de uma movimentação. Eu tenho os acentos do jazz, tem as características do jazz, mas às vezes eu não gosto de coreografar com música remix, né? Eu uso umas músicas meio louca, né? Enfim, por isso que eu tô vendo, eu identifico essas coisas jazzísticas em vocês, sabe, João, você, né? É porque, assim, é um papo que a gente entende é um papo que leva para a composição. Então, a depender, assim, tem a música, tem o que você utiliza como figurino, o que você conseguiu pesquisar ou desenvolver com o bailarino, o bailarino que você está trabalhando. Então, você vai, assim, quando você começa a entender essa relação de composição, entendeu? Claro que você não deixa de ser você, mas você vem com outros aparatos. E às vezes as pessoas não lhe reconhecem porque ela está, não que seja um lugar inferior, mas porque ela está, entendeu? Naquele lugar, fazendo com as suas escolhas, desenvolvendo aquelas coisas e com as mesmas informações e influências, entendeu? De muito tempo, que é uma escolha, uma condição. E aí, quando a gente começa a transitar muito, a gente começa a usar tudo isso, mesmo sem querer. Isso não é, a gente não escolhe isso. A gente utiliza, a gente transforma, né? Então, às vezes a pessoa diz assim, não, mas você não é mais jazz, ou então você é jazz. Então, de alguma forma, eu acho que a dança, ela tá um pouco, na verdade, ela é bem, ela está numa condição de interseção, na verdade. Eu acho que em algum momento você tem todos essa mistura, vamos dizer assim, esses atravessamentos, né? Parafraseando o Bruno de Jesus. Então, ela tem todos esses atravessamentos. Então, você tá ali
Então, você, em algum momento, você vai identificar, ou você vai se identificar com alguma coisa. Às vezes também a identificação de quem está vendo, né? De quem tá vendo. Às vezes o criador, o coreógrafo, ele não está nem pensando se é o moderno, se é o jazz, ele está trabalhando com a ferramenta que ele tem, entendeu? De conhecimento, do que conseguiu com o laboratório, do que ele tem com o bailarino. E aí as pessoas que se identificam, e as pessoas que identificam as questões, né? Que aí é uma coisa que a Lia Robato fala, né? O público não está interessado no que você vai falar, e sim como você vai falar. Exatamente. Que lindo, porque assim, eu saí de um curso agora de História da Dança no Brasil, né, que eu fiz no Simpósio Internacional de Dança, e ele citou muito Lia, né, de uma época que eles queriam afirmar a dança brasileira, né, que tipo assim, no final dos anos 70, início dos anos 80, queriam afirmar qual era a dança brasileira, meio que revisitar a Semana de Arte Moderna de 22 e afirmar essa coisa nacional. E aí Lia escreveu no livro dela, já em 97, isso, eu tenho até esse livro, que não existe dança brasileira, né? Não existe uma dança, existem as danças, e várias danças, né? E todas essas danças às vezes influenciam profissional X ou Y, enfim, então... É maravilhoso, eu tô amando isso aqui, hein? Tô amando, vai ficar registrado aí. Bom, vou continuar que eu saí um pouco do meu roteiro, que eu me empolguei com você. Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu Normal. vou voltar um pouco, assim. Como foi que você iniciou a companhia? Como foi que sua companhia... Qual foi a vontade? Como foi que você se motivou a iniciar os trabalhos? Então, na verdade, foi por uma falta também, né? Acho que quando eu estava trabalhando, estava nessa prática, nessa lida com o projeto Viver com Arte, de repente terminou minha formação, eu terminou a formação do projeto, na verdade, teve um hiato aí, teve um espaço que eu fiquei sem nenhuma atividade, ainda não conhecia a escola de dança, ou ainda não tinha acesso à escola de dança, na verdade, já conhecia, tinha rumores e tudo mais, não tinha acesso. E aí eu já morava na Matança, lá em Macaúbas. E aí tinha um colégio Anísio Teixeira, que tinha uma sala vazia. Então, como eu tinha essa prática da capoeira, eu já estava aqui também praticando, treinando capoeira com o mestre Negão, enfim, muita gente. E aí a gente fomos lá até no colégio Anísio Teixeira para poder ver alguma apresentação, acho que foi do Festival Becoa. Era um festival de dança, acho que é de dança afro, que Siri Brasil realizava. Não sei se você conhece. Siri Brasil realizava. E aí eu fui assistir, fiquei super empolgado, fiquei encantado com o festival. E aí, na saída do teatro, tinha um auditóriozinho, a gente viu uma sala. E aí, como eu tinha um grupo de amigos que a gente estava sempre questionando, sempre conversando, né, sobre, mas e agora o que é que a gente vai fazer? Acabou o curso, não tem que esperar abrir outro. E aí surgiu a ideia da gente se juntar, entendeu? Os amigos se juntarem e, sei lá, fazer alguma coisa nesse teatro. Que era o teatro, lá no Colégio Anísio Teixeira, o auditório Anísio Teixeira também, que tinha uma salinha. Então foi quando começou, entendeu? Essa coisa toda com a companhia, né? A companhia que reunimos lá, sei lá, eram 20 pessoas, e aí começamos a brincar, e aí era assim, e era capoeira, e dança afro, e dança popular, tinha outra pessoa que dá aula de hip hop, enfim, e foi um início assim como se com outra atividade ocupacional. A gente estava querendo fazer alguma coisa enquanto jovens, adolescentes, querendo se movimentar, querendo fazer algo. E aí foi essa oportunidade lá no colégio. E aí a coisa começou a tomar um outro rumo. Claro que as pessoas têm aquele primeiro encanto, né, empolgação, e aí começaram a ir para outros lugares mesmo, desistindo, fazer outras coisas, enfim. E eu não tinha outra coisa para fazer, eu não tinha para onde ir, entendeu? Eu falei, não, eu tenho que ficar aqui. Eu escolhi para fazer isso, então vamos nessa. E aí continuei com o grupo, continuei com a proposta que era, entre amigos, a gente está ali exercitando, fazendo alguma coisa, pesquisando, e a gente lia muita coisa, poesia, na época principalmente, lia muita poesia, entendeu? Castro Alves, não sei o que, muita coisa a gente estava lendo. E nessa escola mesmo foi onde surgiu a companhia, que no início era AR, era um negócio meio estranho, né? AR Cia de Dança.
E aí é massa até aí, né? Tipo, gente pra caramba, enfim, umas 20 pessoas, a gente tava lá brincando, produzindo as coisas, se conhecendo, na verdade, né? Enquanto pessoa, enquanto, sei lá, se conhecendo e criando uma coisa que eu sempre falo pra dança, criando um contexto, né? Contexto até pro corpo mesmo, contexto cultural, né? Porque a gente não tinha nada. O que tinha de acesso naquela época, televisão, internet, não existia nada disso, velho. Era esquina, bater papo, ou então procurar alguma coisa para poder exercitar. E aí foi uma bailarina, o nome dela é Thalita Amorim, que ela sugeriu que, porra, velho, tá todo mundo indo embora, vai ficar você sozinho, muda o nome dessa companhia, bota Átomos, que na época tinha aquela história que não é, a partícula que não é divisível, né? Não se divide mais, não vai ter mais pra onde ir. Só vai ficar você. E aí, que ela sugeriu esse nome. Até hoje, eu converso com os bailarinos, que até hoje eu não gosto do nome, né? Mas, tipo, eu não tô nem aí, eu tô pensando mais em outras coisas. Então foi quando começou mesmo a coisa da criação. Claro que já tinha essa experiência enquanto líder, vamos dizer assim, ou então enquanto gestor de um grupo na época das lambadas lá na ilha, entendeu? Que a gente tinha o grupo de lambada. Então já comecei a botar isso em prática, entendeu? Lá no Colégio Anísio Teixeira. Então acompanhei, aí logo paralelo a isso, foi quando eu entrei na escola de dança, no curso profissionalizante também. Então isso ajudou pra caramba, que eu comecei a pegar muita ferramenta, comecei a pegar muita informação, muita coisa que eu vinha desenvolver, que era massa, porque assim, eu estudava na escola de dança, pegava os conteúdos e aí vinha fazer o exercício de casa na companhia, no grupo. Então era muito massa isso pra mim, muito interessante. E é tudo perto, né? Então era a velha paleta, o biscoito aqui na mochila e vamos nessa. Então, o pontapé inicial para o Encontro Criador foi esse. Eu lembro que os primeiros trabalhos, o primeiro trabalho que a gente montou foi Xangô, paralelo com o Navio Negreiro, que a gente estava lendo no Cascalves. Foi quando a gente participou do Festival do Becoa e consegui, assim, na época a gente estava jovem, né, empolgado, e aí ficamos em primeiro lugar. Então aquilo ali foi um negócio muito que na verdade que deu um certo estímulo até para o grupo, entendeu? Para solidificar o grupo e até mesmo para poder, vamos dizer, estimular em um momento que a gente não tinha referência, mas a gente não sabia como lidar com as coisas. A gente não sabia como buscar. A gente tinha referência, mas a gente via as coisas muito como o Deus que está naquele lugar ou que está em outro lugar. A gente não tinha esse acesso, entendeu? Esse contato fácil. Então foi esse paralelo que eu costumo falar, né? A minha entrada na escola de dança da Fundação, junto com a continuidade da produção lá no Colégio Anísio Teixeira, entendeu? Com a companhia, logo no surgimento da companhia, entendeu? Paralelo também com o grupo Bahia em Cena, que eu comecei a coreografar com essas meninas, com essas jovens lá, que era para o Pelourinho. Participam também do Festival da Primavera, também aquela loucura na Fonte Nova, enfim. Foi tudo isso. Você costuma, estou vendo o tempo porque a gente está empolgado aqui, mas você costuma remontar seus trabalhos? Você gosta de fazer essa remontagem? Pouquíssimos. Eu acho que isso acho que é tempo mesmo. Eu acho que é tempo. Então, mas eu acho que pouquíssimos. Então, como surgem muitas ideias e eu crio o hábito de quando eu tenho uma ideia, quando surge uma ideia, eu vou rabiscar ela, por mais que eu não coloque em prática, eu rabisco, eu experimento no meu corpo, eu faço um exercício, algumas coisas eu estudo sobre a ideia, então geralmente eu vou rabiscar, então tem sempre alguma coisa para poder fazer, então são pouquíssimos trabalhos que eu remonto. Deu claro que a gente tem hoje um repertório que a gente está sempre trabalhando, vamos apresentar tal trabalho, que ele está sempre no repertório, mas fazer uma remontagem, por exemplo, do zero, enfim, acho que pouquíssimo. Já tentei umas 2 vezes, mas não tive paciência. Vamos partir para outra coisa. Eu também, eu gosto muito de remontar, mas é como eu tava falando nas outras, né? Porque o João falou que toda vez que ele vai remontar alguma coisa, ele traz outras ideias, traz novas ideias, ele revisita, né? Eu não, eu remonto ao pé da letra, eu remonto, se eu trabalho de 99, eu quero igualzinho, com todas as coisas clichê, com tudo, porque eu prefiro gastar as novas ideias num produto novo, né? Eu penso assim. Então, eu gosto de saber da opinião de vocês em relação a essa questão de remontagem. Que, na verdade, o seu áudio tá baixo.
O meu áudio tá baixo, é? Deixa eu É ver para se mim aqui. Deixa eu ver se eu consigo inclinar um pouco, porque aí, às vezes aqui o. Ui, eu não tenho tripé e às vezes pode ficar. Vou falar um pouquinho mais perto. Melhorou? Melhorou um pouco. Desabei tudo aqui. Mas espera aí que eu vou ajeitar tudo de novo. Enquanto eu tô remontando aqui meu coisa, eu acho que se eu ficar aqui na mão, melhora, né? Pronto. Não existe. Olha, Jorge Silva E aí polemizando. uma coisa assim que eu acho, particularmente eu acho que remontar, se é que a gente pode usar esse termo, é uma coisa super difícil. Entendeu? Porque em alguns momentos eu sou Caxias, aí você quer e você não consegue mais fazer. Na verdade, você nunca consegue fazer igual, né? Você vai sempre buscar fazer outra coisa, influenciar. O tempo é outro, porque quando você monta um trabalho, você tem toda uma questão, tem todo um momento, uma vivência, uma experiência daquele momento. O bailarino contribui muito, o contexto é uma coisa que poucas pessoas falam. O contexto social, político e cultural, entendeu? Influencia na sua obra. Então, se você está em outro momento, você está montando outra coisa também. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Então, eu sempre achei muito difícil a remontagem. É. Eu, Vou mandar um beijo para Pablo que está aqui. Pablo maravilhoso. Já fez luzes e me ajudou muito nesses 10 anos aí de grupo, nesse tempo de carreira. Bom, Pablo foi uma pessoa que me ajudou a me instrumentalizar enquanto profissional de luz também, iluminação. Pessoa que inclusive, foi super importante. inclusive Geraldo fez uma pergunta anterior, eu já tinha esquecido. Foi bom você falar, que ele tá perguntando, ele perguntou o que é que você achava da função da luz na cena. Né? Eu acho que ele quis para que você falasse um pouco dessa sua experiência. Não, assim, a iluminação, ela é tão importante. Alô, alô. Oi, voltou. Agora voltou. Voltou? Voltou. Então, a iluminação, ela pode ajudar ou até às vezes prejudicar o espetáculo. Na verdade, o papel da iluminação é dar visibilidade à cena. Quer dizer, o entendimento que eu tenho, que o papel da iluminação é dar visibilidade à cena, de um certo modo. Então, é super importante. Ela pode ajudar ou não. Claro que tem aquele espetáculo que você sabe que, com luz ou sem iluminação, ele tem ele tem a sua mensagem. Mas claro que a iluminação, ela sempre reforça, ela sempre vai ajudar na criação, entendeu? Na verdade, faz parte de uma composição como um todo, entendeu? Então, quando você escolhe usar uma música para o seu espetáculo, ou você escolhe não usar uma música, você tem uma trilha. Tendo a música ou não, com a música que é uma trilha, ou sem a música que tem uma trilha. A iluminação é a mesma coisa. Você tem luz ou não tendo luz, você tem iluminação específica para o seu espetáculo enquanto ideia, enquanto idealizador. Claro que você vai chamar um profissional para poder lhe ajudar, para poder pensar junto com você, para poder reforçar, para dar visibilidade, entendeu? Criar os impactos e efeitos, se é que você quer isso, se é que a gente quer isso enquanto criador. E eu fui estudar iluminação por essa necessidade também, de entender de que muitas coisas eu já pensava enquanto nesse conjunto de efeitos e impactos, né? Eu falei, não, eu preciso entender essa coisa de iluminação, preciso ver como é que funciona, até para as viagens que eu tinha, ver como eu poderia solucionar, ou sugerir coisas melhores, ou ficar mais, e entender mais. E era uma época que você tinha pouco iluminador para dança, né? Então eu tive Ainda. mesmo que correr atrás. Entendeu? O Paco foi uma pessoa que falou, vai, me empurrou também para poder aprender, me ensinou muita coisa de iluminação. E aí eu fui me jogando, né? A Jorge Silva, Cia de Dança, foi minha cobaia. É Ele isso foi meu aí. cobaia, que fazia as maluquices lá nas obras do espetáculo dele. E o painel também foi importante. Usei muita coisa no painel, fiz várias iluminações daquele painel. Aquele experimento que Ludmila Pimentel fazia, eu estava lá iluminando também, me ajudou muito enquanto criador também, entendeu? Enfim, foi Bruno está isso. dizendo que você ajudou muito ele no trabalho dele também, que você teve muita influência na criação da luz. Aí, ó, tá vendo? Massa. Então, eu acho que dá tempo, a gente tem uns 20 minutos ainda, pra gente Tá sim, vou polemizar um botar o pouco fone aqui para mais. ver se fica melhor. Veja aí. Pronto, ficou melhor, ficou Ficou melhor. melhor? Pronto. Ficou. Vou perguntar a você
Deixa eu ajeitar aqui para ver se você me ouve. Vamos polemizar mais um pouco. O que é que você Vamos. acha desse mercado aqui hoje? Opa, caiu de novo, mas vamos lá. O que é que você acha do mercado aqui hoje em Salvador, de dança? Eu acho que é uma coisa que eu sempre falo que de repente rolou um esvaziamento. Que se tinha. Claro que o mercado é o profissional que faz, a gente sabe disso, que a gente corre atrás, cria meios e formas para poder estar sobrevivendo. Claro que isso depende das políticas culturais também, é muito importante. E eu acho que desde 2000, desde quando o Jorge Portugal assumiu, rolou um esvaziamento. A coisa foi tratada de forma leviana. E isso perdurou até hoje. Entendeu? Então, acho que teve esse esvaziamento. Eu não sei em que contexto, em que condição, para criar o diagnóstico exato. Mas houve um esvaziamento e as coisas ficaram um pouco mais estreitas, principalmente para a dança, né? Você tinha muitas possibilidades. Eu acho que bem antes, na mudança, logo na mudança da Secretaria de Cultura, quando o Márcio assumiu, que começou a organizar tudo, criar a lei orgânica, e que foi um achado interessante, que teve muitas ideias, muita coisa nova surgiu, né? Claro que, vamos dizer assim, as grandes, o artista e o produtor, ele saiu das garras das grandes produtoras, né? E estava muito na grande produtora, mas tinham projetos que eram muito importantes, entendeu? Projetos Júlio em Salvador, que movimentava muito a criação, o ateliê de coreógrafo que tinha uma formação muito grande, uma efervescência de bailarinos, entendeu? Se preparando para as aulas e tudo mais, enfim, criava uma certa movimentação para o mercado, aquecia o mercado. Claro que isso continua depois com outros projetos que são importantes, com projetos como o próprio Viva Dança, o Abril Dança, o Tabuleiro da Dança, entendeu? Só que aí depois, a partir de quando o Jorge Portugal assume, entendeu? Que ele consegue ainda fazer uma boa gestão, mas muita coisa do que Rubim plantou, que Rubim conseguiu plantar e organizar, Albino Rubim enquanto secretário, e aí depois, enquanto dependia dele, quando mudou toda essa gestão, houve um esvaziamento, falta de diálogos, entendeu, com a classe artística, houve um distanciamento estético e, eu digo assim, que a Secretaria de Cultura e a FUNSEB se blindaram então, para esses diálogos. Claro que esse é um dos eixos, mas eu sempre digo que isso reverbera em toda a cadeia produtiva do Estado, entendeu? Não só para a dança, entendeu? A música, entendeu? O teatro, todos têm essa mesma percepção, que a falta desse diálogo, dessa aproximação, fragilizou um pouco o mercado, fragilizou muito o mercado, então, e rolou um esvaziamento. Muitos grupos pararam porque não tinha como se sustentar mesmo. Muita gente parou. E hoje está muito complicado. Não estou falando nem atual pandemia. Eu acho que bem antes da pandemia já estava muito difícil, muito complicado. Eu acho que uma maneira que se tinha assim, da gente criar possibilidades e criar as conexões seriam os projetos que são de cunho, vamos dizer assim, estruturante para os estados estarem continuando, estarem acontecendo, entendeu? Para que as pessoas possam dialogar, possam se encontrar, possam estar se relacionando, encontrando soluções para os problemas. Que os problemas vão existir sempre, sempre. Isso independe de política ou não, entendeu? Mas é preciso ter esse exercício, ter essa possibilidade de diálogo para que as pessoas possam criar, para que as pessoas possam apresentar soluções. E as soluções não tá na cabeça da gestão. Eu acho que na cabeça da gestão. Não está não tá com o governo. Está na sua cabeça, está na minha, está na cabeça de quem está aqui na base, quem está no dia a dia transitando, quem está no dia a dia, entendeu? Que não deu tempo para almoçar porque tem que dar 2 aulas, tem que correr para um lado para o outro, entendeu? Porque resolver uma cena do seu espetáculo com câmbio porque não deu para comprar o tecido, entendeu? Porque usou 2 bailarinos porque não deu para usar 3, porque não ia ter como dar o transporte dele, ou não ia ter figurino, etc. Várias coisas, enfim. As soluções estão aqui. Então, por isso que enquanto criador, quando a gente se aproxima dessas questões, dessa gestão e tudo mais, a gente consegue solucionar muita coisa. Então, quando você se distancia da classe artística, ou se não cria um diálogo, você está dando um tiro no pé, você não está encontrando as soluções para os problemas que está na classe.
É ela que está no dia a dia lidando e resolvendo os problemas, independente de qualquer coisa. Então, acho que hoje o mercado está um pouco fragilizado por conta disso. Acho que a gente também, né? Nós nos distanciamos muito, até por conta da necessidade nossa de sobrevivência, entendeu? Eu ia te Então, de perguntar uma isso. para outra. Eu ia te perguntar justamente isso. Você não acha também que tem um pouco de falta de conscientização da classe como um todo? Sim, Estou falando como um todo. eu não acho que seria falta de conscientização. Eu acho que seria uma necessidade de buscar outros caminhos. Entendi. Entendeu? Então, acho que cada um sabe a luta que é para continuar produzindo. Você sabe qual é a sua luta para você ter que continuar produzindo fora do contexto da academia e tudo mais. Só você sabe. Então, depois a gente está vendo aqui, tá tudo lindo, tá maravilhoso, fazendo live, tá com internet em casa, mas a gente sabe o quanto a gente precisa lutar e rebolar para poder pagar a internet nesse contexto, para poder resolver tudo isso. Então, eu acho que a classe ela se distancia um pouco, mas por conta da necessidade de sobrevivência, entendeu? Da necessidade de sobrevivência. Alguns por cansaço, às vezes é difícil mesmo. É difícil para todo mundo, entendeu? Continuar, persistir, entendeu? É complicado. A gente com Cristina, eu estava falando no dia da live de Cristina, eu também observo isso e ela falou também sobre isso, que ver a classe, apesar de ser um nicho pequeno em relação à produção de arte aqui em Salvador, existe muitos núcleos, né? Muitos núcleos. Eu digo assim, o núcleo das escolas de dança, o núcleo dos grupos independentes, o núcleo da galera da dança de salão e tal. Então, eu acho que se de repente a gente criasse alguma coisa, ou pensasse de alguma coisa, que todos esses núcleos que, por N fatores que a gente já falou aqui, se organizaram e não se comunicam, o que é que a gente pode fazer para... Tudo bem, talvez não seja o nosso papel também, né? Porque se a gente tem uma Secretaria de Cultura, se a gente tem, né, talvez esse mapeamento ou essa aproximação seja uma questão governamental, o que é que você acha disso, assim, desses núcleos separados, né? E que agora, com a pandemia, estamos tentando, né, se juntar. Eu acho que assim, é uma ideia que tem que ser colocada em prática. Você está trazendo uma ideia que a gente pode colocar em prática. Entendeu? Mas eu volto sempre àquela questão de que os núcleos, às vezes, eles estão em determinado lugar porque o contexto de sobrevivência é aquele. Entendeu? Então, a gente sabe que a dança de salão tem as suas inovações, as suas necessidades de dialogar e tudo mais, mas ele sabe como é que... estrategicamente, ele sabe não, mas estrategicamente ele vai buscando o caminho, ou vai encontrando os caminhos necessários para sobreviver. E muitas vezes não está no mesmo caminho que a gente. Entendeu? Nós também buscamos outros meios para poder sobreviver. E por muitas vezes a gente se desloca. Mas eu ainda acho que, de um certo modo, nós estamos conectados. Eu percebi isso, entendeu? Na época do contingenciamento, que era o Jacques Wagner, que era o governador. Entendeu? Vai contingenciar, a cultura vai contingenciar, e de uma para outra a gente vai para frente do TCA, achando que só ia a gente, enquanto mobilização do tabuleiro da dança, os grupos de valsa, e aí chega lá pessoas de dança de salão, gente que veio de feira no ligeirinho, a galera de feira se juntou, veio no ligeirinho para coisa. Então, se tinha gente de salão, tinha um pessoal do hip hop, e pessoas que a gente não conhecia e não tinha acesso, mas a gente divulgou e as pessoas estavam lá. Então, acho que, de um certo modo, a gente tem essa certa ligação, mas por conta das coisas do dia a dia, estamos sobrevivendo de alguma forma. Mas é uma proposta que você pode trazer. Tem um outro exemplo também, a reunião emergente de dança. A gente surgiu agora com a reunião emergente de dança, e claro que foi uma coisa que surgiu por conta de uma emergência diante da pandemia. E de uma para outra, todo mundo procura, estamos juntos, estamos dialogando com várias pessoas, e na verdade a reunião, ela é a classe é ela. Então, algumas pessoas se juntaram para poder se mobilizar, e aí todo mundo se identifica, todo mundo traz questões, todo mundo está contribuindo, mesmo não estando ativo. Então, acho que a gente percebe, de um certo modo, o quanto estamos disponíveis para esse contato. Entendeu? Às vezes faltam oportunidade, ou às vezes faltam proposta, como essa sua proposta maravilhosa, eu vou cobrar isso de você. Pode cobrar. Entendeu? Então, eu acho que são relações, são contextos, e que a gente precisa entender como é que a gente entende isso. Até porque, assim, às vezes a pessoa que está um pouco isolada, talvez ela precise também que a gente chegue lá e vamos junto. Talvez tenha isso também. Às vezes quem procura
quem procura um certo distanciamento não é porque está bem, nem sempre porque está bem. E poucas vezes a gente faz, enquanto classe, assim, vamos lá, vamos vir cá, vamos nessa. Então, acho que também, acho que falta um propósito também, pessoas diversas que venham trazer, que venham propor, entendeu? E que eu acho que isso que já está posto. Se você colocar um pouquinho de pólvora, você vai ver que a coisa está tão consistente como se estivéssemos juntos. Só a gente trocando aqui, a cabeça já tá longe aqui, já tá borbulhando, assim, já vem as ideias, e é isso mesmo. Eu fiquei muito feliz no dia da reunião, né, no dia 10, né, que teve a reunião, eu tava lá presente, e nossa, quanta gente, assim, né, de vários lugares diferentes, e aí você vê aquelas coisas, mesmo no momento de tristeza, um momento difícil para todo mundo, ver a galera se juntando para fazer alguma coisa é legal. E que eu espero que as pessoas criem essa consciência que a gente fique sempre juntos, né? Não, claro que a gente não vai conseguir fazer uma coisa muito a longo prazo, mas que a gente tenha um diálogo, né? Abra-se mais o diálogo. E isso me deu vontade, né? A gente tem pouco tempo, viu? É a mesma relação da criação. A gente cria porque na verdade, eu crio porque eu preciso. Senão eu enlouqueço. Eu preciso disfarçar a loucura, eu preciso botar para fora, então eu crio a necessidade, então as nossas necessidades. Então acho que tudo que eu faço na vida da dança, na minha vida de um modo geral, eu penso através da dança, eu penso pela dança, que cria contexto, me dá contexto, entendeu? E é uma necessidade de criar, ou porque eu tenho, ou porque eu preciso falar algo. E enfim. João Pereira tá dizendo que a gente é romântico, viu? Mas não sei não, viu, João? Você já viu o Anderson brigando? Você tava no dia desse contingenciamento, meu filho. Você tá por fora. Mas enfim, pra gente terminar, que a gente tem mais uns 6 minutinhos, eu queria saber como é que as nossas trocas artísticas como grupos independentes ou como intérprete, coreógrafo, enfim, como é que a gente pode se conectar mais? Eu, você, o grupo, o Átomos, enfim. O que é que você acha? Que massa. Eu acho assim, já existem algumas conexões e alguns grupos que já têm uma vivência, estão às vezes ocupando o mesmo espaço, os mesmos lugares, mas eu acho que um primeiro pontapé é começar a visitar o outro. A gente não visita o outro. A gente não tinha um dia assim, eu vou no ensaio daquela bicha, ver o que ela tá fazendo. Vamos lá, vamos lá, vamos sair daqui, vamos beber, vamos conversar um pouco. Então, acho que falta um pouco isso, né? A gente sair, ir no ensaio do outro. Porque assim, por exemplo, eu tô no Xisto. A gente tá no ensaio no Xisto. E ali você tem Jorge Silva, você tem Bruno, você tem Nemia, você tem Corúnio, Mara, você tem Robson Corrêa, você tem o Adô, você tem vários grupos aí, várias gente que tem assim. Então, a gente tá ali conectado, mas a gente nunca senta para poder ter um papo desse, por exemplo. O que você está sugerindo. A gente nunca senta. Eu fiz isso no encontro de criadores em dança. O primeiro encontro de criadores em dança, que eu consegui reunir algumas pessoas para poder falar sobre criação. Não deu para fazer os próximos, porque veio a pandemia, aquela coisa toda. Mas eu acho que a ideia seria a gente começar a se visitar, entendeu? A trocar esse tipo de ideia, a fazer essas lives, ou então fazer esse papo, mesmo que seja no privado, independente, estou a fim de falar alguma coisa, eu vou ligar para algum para ver, vou ligar para alguém, então para a gente começar a criar essas conexões de forma mais, vamos dizer assim, mais suave, vamos dizer assim. E aí sim, de forma mais romântica, como o Perene falou aí. Gostei, amei. E, rapaz, eu vou sair dessa live pipocando como várias outras, porque já tô querendo pegar a caneta para anotar várias coisas aqui, mas depois eu vou reassistir e vou anotar tudo. E pra gente terminar, eu quero saber quem é que você me indica. Jorge indicou você, né? Quem é que você indica para fazer uma conexão? Nossa, eu vou lhe dar um grande problema. Eu vou indicar duas pessoas. Uma você vai ter problema, vai ter contato, outra não. Vou lhe indicar Luiz Deveza, que é de Cajazeiras, uma pessoa muito importante enquanto criador, para a gente ir para outros lugares. E Paquito Lázaro. Indicar essas duas pessoas. Tenta entrar em contato com ele, vai ser muito interessante. Até porque a gente chama eles também um pouco para cá, entendeu? Chama eles também para esse contexto. Eu acho que são pessoas importantes. Luiz Deveza ou Paquito Lázaro,
ou então os dois, aí você se vira. Massa, adorei, adorei. Olha, essa coisa das conexões está aumentando tanto que as quintas-feiras, desde a semana passada, eu já estou fazendo dobradinha. A quinta-feira passada foi Carlos Laerte e Lila. E essa semana vai ser a Agatha Oliveira, que foi minha professora maravilhosa, Tem que a dançou Agatha. muito, né? Eu Dançou muito tá com o dançando Jorge. pau Brasil, nossa, essa menina linda, nossa, Maravilhosa. E maravilhosa. Eliane Fertzer. Então tá tendo umas dobradinhas assim muito doidas, né? Tipo, nada com nada, mas às vezes você, né? Vê a conexão. Então, ó, amigo, eu amei esse momento. A gente tem 3 minutinhos. Amei, velho. Eu tô aqui Que ótimo. muito feliz com esse nosso reencontro, né? Mais uma vez. Sim, sim. E, enfim, o tempo é seu. Fala o que você quiser, fique livre. Só quero te Nossa, agradecer. já falei tanto, mas que não sei mais o que. Se alguém tiver. Vê alguma pergunta aí alguém me perguntou alguma coisa, mas aí não, né? Não, não, Jorge que tá aqui batendo palma, claro, que ele Deixa na sabe assim, churria, é. né? Jorge sempre churria nas minhas lives, né? E aí tá aqui trocando com Iná, tá aqui batendo papo de comadre, ela e Iná aqui. É mole? Mas é sério, eu amei mesmo essa troca. Amei, tô muito feliz mesmo. Mas é isso, eu acho que quando você faz aquela pergunta lá, o que poderia fazer para que a gente se conectasse mais, você já está fazendo. Essa é uma das ações. E já está criando. Claro que quando a gente se encontrar na rua, a gente vai querer bater algum papo. Não, peraí, ainda vem cá. Eu falei aquilo com você, mas eu estava equivocado ou não. Quero... A gente vai querer. Peraí, ainda, vamos aqui, vamos conversar um pouco aqui. Então, termina que você provoca alguma coisa, entendeu? E deixa alguma coisa para se falar, para poder, enquanto resenha, né? Enquanto para poder ou escurecer, vamos dizer assim, ou escurecer, ou então discordar, ou concordar, enfim. Eu acho que o primeiro passo foi dado, muitos passos já foram dados. Eu acho que falta a gente reconhecer, na verdade é isso. O que eu sempre falo, falta a gente reconhecer muito do que a gente já fez. Eu estou falando até por mim mesmo, eu não reconhecia, às vezes, os caminhos que eu precisei rasgar, entendeu? Então, falta a gente reconhecer muito que já foi feito, enfim, muitas coisas que já estão aí, né? Muitas contribuições. Eu quero dançar para você, eu como intérprete, e também quero que você coreografe o grupo, porque eu acho que vai ser uma coisa muito legal, essa mistura aí, essas referências todas que a gente tem. E porque, nossa, eu acho que antes da gente acabar, acho que dá para contar essa história rapidinho, falta um minutinho. Fica à vontade. Eu acho que a primeira vez que a gente se viu foi em um curso na FUNSEB de balé clássico para homens. Eu acredito que você não tenha terminado o curso, mas foi a primeira vez que eu te vi. Você lembra desse curso? Eu acho que foi com Ângela Bandeira. Eu terminei, sim, com Shelinha, Soninha, que a gente dançou, acho que foi Laço Field ou Laço Field. Alguma coisa assim, tá vendo? A história do pescador, o negócio, eu lembro disso. Tá eu vendo? lembro desse curso. Eu ainda não dava aula, não era estudante, ou eu só era estudante, aí depois de um tempão que a gente foi se reencontrar na UFBA, que foi quando você entrou na UFBA, na turma de Lorraine, de André, dessa galera, né? Sim. Isaura, Tupiniquim, Lucas Valentim, Lucas, essa turma sua era bala, assim, foi uma turma que eu acho que a UFBA teve 3 turmas assim marcantes. 2005, que foi Luciene, Diego Vitorino, Belize, Sérgio Andrade. Aí depois veio a minha de 2006, que a minha teve Aldrin, Neemias, que acabou de entrar, tal. E depois de 2007 que foi a sua. Foi assim, só tiro, porrada e bomba, né? Teve uns momentos, uns pega-paga-pá naquela universidade que foi complicado, né? Foi a época que o teatro era blindado. A chave do teatro não sabia onde é que estava. E teve um dia que ele se revoltou, vamos entrar, vamos quebrar, e no instante apareceu aquela chave e a gente ocupou o teatro, porque não se ocupava o teatro, né? Não, só o GDC. Só o GDC. Era uma briga, era um negócio meio... Eu me lembro que me deu um conselho nessa época, que bom que você falando isso, que puxa um pouquinho, me deu um conselho nessa época muito importante, foi King. Que ele falou assim, mas King, tá difícil, o teatro eu vou largar aquela porra. Ele falou assim, mas vocês são estudantes, se vocês não fazem nada, você quer que eu vá fazer? Se vocês estão lá agora, façam vocês. Aí pronto, eu voltei para no outro dia, revoltado, querendo empurrar tudo. E graças ao conselho do mestre King, que a gente conseguiu, não, galera, vamos sentar, vamos conversar aí, pronto. E a gente conseguiu resolver na época aquele problema do que o teatro
Não abria, só abria para o professor. É, exatamente. Olha só, Jorge tá dizendo aqui, tá me esculhambando, dizendo que eu quero dançar com todo mundo com meu cabelo azul, que eu não vou ter mais dinheiro porque eu não vou dar aula, eu só quero dançar agora, né? Só vai Pois dançar. é. Pois é. Ó, 20 segundos o reloginho aqui escroto do Instagram, que me dá uma raiva esse relógio. Já começou a contar aqui, então. Beijo, amigo. Obrigado, foi maravilhoso. Vai Legal, ficar legal. registrado aqui. E quem Pronto. quiser revisitar, tá aí. Ótimo. Tá certo? Valeu. Valeu, adorei, adorei, adorei. 6 segundos. Beijo. Tchau. Tchau, todo mundo. Tchau. Obrigado a todo mundo.